obbedire le istituzioni internazionali, le Nazioni Unite che riprenda quello, no? L'Unione Europea che sia più forte. Escuta, para começar eu não fico imaginando nada, porque eu sempre deixo com o destino. E aí você tem que estar disponível para o destino. Então eu estou disponível para agir. Eu tenho convicção profunda. Eu creio que a nossa geração tem que saber que a besta dos eventos está aqui. E ela está chegando. La bête de l'événement est là. Elle arrive. Elle arrive. O que o Espírito de Profecia diz sobre essas duas testemunhas e esses dois profetas? Esdras Vlogs. Os períodos aqui... Fala pessoal, se você ainda não assistiu a parte 1, revelando Apocalipse e as duas testemunhas, eu vou deixar o link aqui embaixo, é o primeiro link da descrição. Só assistir antes aí para você poder entender todo o restante desse vídeo, ok? Os períodos aqui mencionados, 42 meses, de Apocalipse 13:5, e foi-lhe dado uma boca para preferir grandes coisas e blasfêmias, e lhe deu poder para agir por 42 meses. Apocalipse 13, versículo 5. Aqui está se referindo à besta do mar, ok? Mais para frente a gente vai falar sobre isso. E 1260 dias, né? Ou seja, os períodos 42 meses e 1260 dias são os mesmos. Então, e darei poder a minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias vestidas de pano de saco. Apocalipse 11, 3. Ou seja, são os mesmos. Os períodos de 42 meses e os períodos de 1260 dias, tanto lá na profecia de 42 meses, que está em Apocalipse 13, versículo 5, e a profecia de Apocalipse 11, versículo 3, de 1260 dias, dá no mesmo, ok? É o mesmo período a qual está se referindo, tá? Ou seja, são os mesmos representando igualmente o tempo em que a Igreja de Cristo deveria sofrer opressão de Roma. É o poderio papal, ok? Se então 1260 dias e 42 meses quer dizer a mesma coisa, o mesmo período de tempo, quer dizer o quê? Os 3 anos e meio. Isso corresponde a 3 anos e meio, ok? Que vai sofrer opressão de Roma. Sofreu lá no passado, né? Durante 1260 anos, no final desses 1260 anos, subiu a besta do abismo e declarou guerra ao Deus do céu. Ou seja, durante 1260 anos, quem estava ali, né, perseguindo os cristãos foi a besta do mar, que é através do Papa. O Papa é a besta do mar. E um pouco antes do ano de 1798, algum poder de origem e caráter satânico se levantaria para fazer guerra à Escritura Sagrada. E na terra em que o testemunho das duas testemunhas de Deus deveria assim ser silenciado, manifestar-se-ia o ateísmo de Faraó e a licenciosidade de Sodoma. Essa profecia teve exatíssimo e preciso cumprimento na história da França, durante a Revolução em 1793. O mundo pela primeira vez ouviu uma assembleia de homens nascidos e educados na civilização e assim assumindo o direito de governar uma das maiores nações europeias. Levantar a voz em coro para negar a mais solene verdade que a alma do homem recebe e renunciar unanimemente à crença da divindade e culto à mesma. A vida de Napoleão Bonaparte, de Sir Walter Scott. A França
é a única nação do mundo relativamente à qual se conserva o registro autêntico de que, como nação, se levantou em aberta rebelião contra o autor do universo. Profusão de blasfêmia, profusão de incrédulos tem havido e ainda continua a haver na Inglaterra, Alemanha, Espanha e outras terras. Mas a França fica à parte na história universal como o único estado que, por decreto da Assembleia Legislativa, declarou não haver Deus, e em cuja capital a população inteira e vasta maioria em toda parte, mulheres assim como homens, dançaram e cantaram com alegria ao ouvirem a declamação. Blackwood's Magazine, de novembro de 1870. A besta do abismo vem da França. Então, por 1260 anos no passado, a Igreja de Cristo sofreu opressão. No findar, quase perto do findar desses 1260 anos, então emergiu do abismo, exatamente, a besta do abismo, e declarou guerra, né, a Bíblia, as duas testemunhas, onde então Napoleão Bonaparte prendeu o Papa e o aprisionou, ok? No dia 5 de julho de 1809. Então, durante esses 1290 anos, o Papa esteve ali perseguindo os cristãos. Napoleão Bonaparte prendeu o Papa e a França, então, anteriormente a isso, declarou guerra com a sua filosofia iluminismo, que não precisava de Deus, ou seja, virou então um poder ateísta. Isso ocorreu no passado e vai se cumprir novamente no futuro. Só que lá atrás, as Bíblias, aqui na frente, os dois homens, as duas testemunhas, estes dois profetas. Lá atrás, a besta do abismo fora Napoleão Bonaparte, quando a França ali declarou guerra, pegou as Bíblias todas e juntaram numa praça pública, tacaram fogo e proibiram a palavra do Senhor. Aqui na frente, a besta do abismo é o Emmanuel Macron, o verdadeiro anticristo. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Observe essa notícia internacional do jornal El País. Macron, um rei sem coroa, já foi comparado a Napoleão Bonaparte. Mas a figura que inspira o presidente francês é a de um monarca. Nesta semana, remodelou seu governo, sua autoridade, e agora é vista como autoritarismo. Vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Assim como diz lá no Espírito de Profecia, aqui se faz uma nova manifestação de poder satânico, a besta que emerge do abismo. E já no final de Apocalipse, diz que quando Jesus voltar, vai prender a besta, lançar no lago de fogo, junto com o falso profeta. Então veja que não é a besta do mar, não é o Papa que é o anticristo, e sim a besta do abismo. E quando diz aqui então Apocalipse 19, verso 19, eu vi a bestas, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrear contra aquele que está sentado sobre o cavalo e contra o seu exército. O cavaleiro que está sobre o cavalo em Apocalipse 19 é o próprio Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, quando vai vir todo olho verá. Só que o de Apocalipse 6, que é o primeiro selo, não é Jesus, ali é o anticristo, é a própria besta do abismo. Então, diz aqui agora em Apocalipse 19, verso 20, que e a besta foi tomada e com ele o falso profeta que operava milagres diante deles, os quais enganava os que receberam a marca da besta, os que adoraram sua imagem, pois foram lançados vivos no lago de fogo queimado com enxofre. Vamos traduzir esse versículo aqui. E o anticristo foi tomado junto com ele o Papa, que operava milagres diante dele,
com os quais enganava os que receberam a marca do anticristo e os que adoravam sua imagem, os que adoravam seu robô de inteligência artificial. Vou falar mais disso lá na frente. Os que adoravam seu robô de inteligência artificial, estes dois foram lançados vivos no lago de fogo queimado com enxofre. Então, o verdadeiro anticristo é a besta do abismo, Emmanuel Macron, cujo qual vem da França. O que aconteceu lá no passado há de se repetir aqui no futuro, aqui no presente, que vai começar a acontecer. Lá atrás, a besta que emerge do abismo vem da França. A besta que emerge do mar foi os 1260 anos que Roma Papal ficou no poder. Aqui, porém, se faz uma nova manifestação de poder satânico. Agora, o tempo que há de vir será uma tríplice união, conforme diz no Espírito de Profecia. Mediante a dois grandes erros, que o primeiro é a imortalidade da alma e o segundo, a santidade do domingo, Satanás há de enredar o povo em suas malhas. Enquanto que o primeiro erro lança o fundamento ao espiritismo, o segundo e último cria um laço de simpatia a Roma, a besta do mar, que é o Papa. Os protestantes dos Estados Unidos, que é a besta da terra, os Estados Unidos, serão os primeiros a estender as mãos através do abismo, através do anticristo, através do Emmanuel Macron, para apanhar a mão do espiritismo. Estender-se-ão por sobre o anticristo, por sobre o abismo, através do Macron, para dar as mãos ao poder romano, a besta do mar. E sob essa influência desta tríplice união, besta do mar, besta do abismo e besta da terra, ok? 3 bestas, 3 poderes: a besta do mar, o Papa, a besta do abismo, o anticristo, Emmanuel Macron, e a besta da terra, o presidente dos Estados Unidos, tá? Este país, Estados Unidos, seguirá as pegadas de Roma, do Papa, desprezando os direitos da consciência do que você quer então adorar, de quem você quer adorar ou qual religião você quer seguir. Em Apocalipse 11, diz que a besta vem do abismo e mata esses 2 profetas. Porém, o período mencionado ali corresponde, de 1260 dias, corresponde ao mesmo período mencionado em Apocalipse 13, de 42 meses. Cujo qual, quem vai estar ali, então, tendo uma grande influência no mundo, vai vir a besta do mar, que é Roma Papal. No findar desse período, assim como foi lá no passado, que emergiu a besta do abismo, que foi ali então representado como Napoleão Bonaparte e prendeu o Papa, agora vai se repetir, mas de uma forma diferente. Como? Então esse período agora não é mais 1260 anos, vira 1260 dias, cujo qual Roma Papal vai deixar em obscuridade a Bíblia Sagrada. Esse aqui é um pequeno trecho que diz lá no Grande Conflito, página 269. Aproximando ela do termo de sua obscuridade, deveria fazer guerra contra elas o poder representado pela besta que sobe do abismo. Em muitas nações da Europa, os poderes que governam na igreja e no estado foram durante séculos dirigidos por Satanás, por intermédio do papado. Aqui, porém, se faz referência a uma nova manifestação de poder satânico. Fora a política de Roma, sob a profissão e reverência para com a Bíblia, conservá-la encerrada numa língua desconhecida, ocultando do povo. Sob seu domínio, as testemunhas profetizaram vestidas de panos de saco, mas um outro poder, a besta do abismo, deveria surgir para fazer guerra aberta e declarada contra a palavra de Deus. 1260 anos, vira 1260 dias, cujo qual Roma Papal vai deixar em obscuridade a Bíblia Sagrada, vai ser proibida a Bíblia, vai haver guerras, no final dessas guerras, então vai ser proibida a Bíblia Sagrada, com motivo do qual a Bíblia
é o motivo de todas as guerras. Então vai haver o ecumenismo, a junção de todas as religiões em uma única só, para aí vir o anticristo, que é a besta do abismo, e então enganar a humanidade, cujo qual está lá em Apocalipse. Esta é a confirmação, Apocalipse 19, versículo 19 ao 20, que então Jesus, quando vir, vai aprisionar a besta, que é a besta do abismo, que é o anticristo, e com ele o falso profeta, que é a besta do mar. Entende? Está fazendo sentido para você? Então, tudo que aconteceu no passado há de se acontecer no futuro, mas de uma forma diferente. A história é a mesma, mas os personagens são outros. É uma vista de um filme com outras nuances, mas o roteiro é igual. Entende o que eu quero dizer? Eu tenho que dizer que este livro aqui é um livro que detalha quase tudo que vai acontecer. Por que não tudo? Porque há lacunas entreabertas, há coisas que não foram reveladas completamente. Quais são essas coisas? Vou te dar um exemplo disso. O sétimo selo. Houve silêncio por quase meia hora no céu. Isso não é explicado. As 7 trombetas. Isso também não é explicado. Por quê? Porque Deus tem uma verdade especial para cada povo e em cada tempo. E essa verdade especial há de ser revelada. Entende? E onde está essa verdade especial? Bom, os livros de Daniel e Apocalipse são livros enigmáticos. Tem muitos segredos intrínsecos que há de ser revelados por um servo do Senhor, entende? Então assim, no tempo certo, Deus vai revelar todas estes segredos, estes mistérios escondidos no livro de Apocalipse. Não fora antes, por quê? Porque os livros... O Senhor dá ao povo uma verdade especial quando este se encontra em situação difícil. Quem ousa recusar-se a publicá-la? Ele ordena aos seus servos, que são os 2 profetas, e posteriormente os 144.000, que apresentem o último convite de misericórdia ao mundo. Eles não podem permanecer silenciosos, a não ser com perigo de sua alma. Os embaixadores de Cristo nada têm a ver com as consequências. Devem cumprir seu dever e deixar o resultado com Deus. Porque os livros de Apocalipse, eles são praticamente um livro o qual retrata os últimos anos da civilização humana, os últimos anos da humanidade, os últimos anos da civilização na Terra. Então, este livro de Apocalipse, claro que retrata muitas coisas as quais já passaram, mas de forma simbólica, representa. O que aconteceu no passado, aconteceu de uma forma simbólica com coisas literais. O que vai acontecer no futuro é de uma forma literal, mas com coisas simbólicas. Entende? São duplos cumprimentos. O que aconteceu lá se repete aqui. É a mesma história, mas de uma maneira diferente. Ela se repete. Então, o grande conflito tem coisas que estão entreabertas, que não foi reveladas. Mas a Bíblia, os livros de Apocalipse, revela quais são essas coisas, que ela é o fundal principal. Então é um agregamento, o espírito de profecia com a Bíblia. Agora lá na página 267, para quem tem um livro, ou 232 para quem tem um PDF,
diz o seguinte: no passado, ok? Os tipos, sacrifícios e profecias do Antigo Testamento apontavam para um Salvador por vir. Profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. Durante a maior parte desse período, as testemunhas de Deus permaneceram em estado de obscuridade, porque o poder papal procurava ocultar o povo a palavra da verdade e colocar diante dele testemunhas falsas, ou seja, profetas falsos, para contradizerem o testemunho daquela. Quando a Bíblia foi proscrita pelas autoridades religiosas e secular, quando seu testemunho foi pervertido, fazendo homens e demônios todos os esforços para descobrir ou desviar da mesma o espírito do povo, quando os que ousavam proclamar suas sagradas verdades eram perseguidos, traídos, torturados, sepultados nas celas das masmorras, martirizados por sua fé, ou obrigados a fugir para a fortaleza das montanhas e para as covas e cavernas da terra. Então profetizavam as fiéis testemunhas vestidas de saco. Contudo, continuaram seu testemunho por todo o período de 1260 anos. Nos mais obscuros tempos, houve fiéis que amavam a palavra de Deus e eram ansiosos às suas honras. A esses fiéis servos foram dadas sabedoria, autoridade e poder para anunciar sua verdade durante todo aquele tempo. Então aqui no Espírito de Profecia, página 231 ou 266 para quem tem o livro, as duas testemunhas representam as escrituras do Antigo e Novo Testamentos. Ambos são importantes testemunhas quanto à origem e perpetuidade da lei de Deus. Qual é a lei de Deus que está se referindo aqui? As leis de Deus são os 10 mandamentos. Esta é a Constituição Federal do Universo, ok? Mas a principal lei a qual está se referindo aqui é o 4º mandamento, é a 4ª lei de Deus, é o sábado, o 7º dia do Senhor, que já foi promulgada desde o princípio, desde a criação do planeta Terra, quando Adão e Eva já guardava o sábado e adorava a Deus face a face no sábado. O sábado não é um dia dos adventistas. O sábado não é um dia dos judeus. O sábado não é um dia dos hebreus. O sábado é a lei de Deus. É superior a isso. Entende? O sábado é a lei de Deus para a humanidade. Não é para os adventistas, não é para os judeus, não é para um povo específico. Mas por a maioria, a humanidade em si, não levar em conta a lei de Deus, e um povo específico a aceitá-la, e não só isso, a observá-la e a seguir a lei de Deus, Deus faz com que estas sejam as fiéis testemunhas dele. Que está lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 14. E o anjo da igreja de Laodicenses escreve: estas coisas diz Amém, a fiel e verdadeira testemunha do sábado, da lei de Deus. Ok? Então, as duas testemunhas que está aqui no Espírito de Profecia, no grande conflito, diz, as duas testemunhas representa, lembre, representa, mas não é. Os deputados representam o povo, mas não é. Um representante comercial representa a empresa, mas não é a empresa. Assim como o deputado não é o povo é povo, o deputado é deputado, o representante é representante, a empresa é empresa. As duas testemunhas representam o Antigo e o Novo Testamento, mas não é, porque quem são as duas testemunhas? São os dois homens, conforme está em Apocalipse capítulo 11,
versículo 3 em diante. Seguindo adiante, ambos são importantes testemunhas quanto à origem e perpetualidade da lei de Deus. São também ambas testemunhas do plano de salvação. Por quê? Aqui tem dois contextos, não somente um. Assim como o contexto do Antigo e o Novo Testamento, está falando também de um contexto diferente, ao qual remete lá a esses dois homens, de que ambos também são testemunhas do plano de salvação. Por quê? Por que são testemunhas do plano de salvação? Porque eles vão morrer, vão ressuscitar e ir para os céus, estão salvos. Ou seja, agora você lembra o que está em Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, de que eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte não amaram a própria vida. E é por isso que ambas são também testemunhas do plano de salvação, porque estes não amaram a própria vida e testemunharam de Jesus, que por Jesus eu morro, por Jesus eu vivo de novo. Testemunho. Então veja muito bem, eu ainda te dou um outro porquê ainda, que significa a mesma coisa. Ouviram uma grande voz do céu que dizia: subi para aqui, e subiram ao céu em uma nuvem, e seus inimigos os viam. Enquanto seus inimigos os viam, estão salvos. Quem vai para o céu só vai, não volta. Estão salvos. Porque diante da morte não amaram a própria vida. Agora, o que o Espírito de Profecia está dizendo aqui? Lá no passado, quando Roma Papal buscava deixar em estado de obscuridade a Bíblia, ocultar a Bíblia do povo em língua estrangeira, isso por 1260 anos, então houve servos do Senhor que honravam a palavra de Deus, e a estes fiéis servos foram dadas sabedoria, autoridade, poder para anunciar sua verdade durante aquele tempo todo. Aqui novamente está se remetendo a algo que está no futuro. Lembra que o grande conflito remete ao grande conflito da humanidade, ao que vai acontecer, mas ainda não aconteceu. Então ele não só fala do passado, mas também como do futuro. Neste momento aqui, nesta frase aqui está dizendo: no mais obscuro tempo houve fiéis que amavam a palavra de Deus e eram ansiosos na sua honra. A esses fiéis servos foram dadas sabedoria, autoridade e poder para anunciar sua verdade durante aquele tempo todo. Se a luz menor, que é o Espírito de Profecia, não pode contradizer a Bíblia, que é a luz maior, pois é o mesmo autor, que é Deus, e Deus não se contradiz, a luz menor não pode querer dizer o que está na Bíblia. Não pode. Por quê? Porque na Bíblia diz que serão dois homens. Aqui, no Espírito de Profecias, diz que é o Antigo e o Novo Testamento. Não tem como dizer que é o Antigo e o Novo Testamento, sendo que a Bíblia diz que é dois homens, que serão duas testemunhas. E eu te dei 7 provas na Bíblia, se não me engano foi 8 ou 7, de que serão 2 profetas. 7 passagens na Bíblia, quase todas em Apocalipse. Enquanto que no Espírito de Profecia diz que é o Antigo e o Novo Testamento. A única maneira de ambos estar certo e não estarem se contradizendo é: no passado foi o Antigo e o Novo Testamento, como diz no Espírito de Profecia, pois representa o Antigo e o Novo Testamento, as duas testemunhas. No passado, no futuro, se cumpre o que está na Bíblia, o que está em Apocalipse, que serão 2 homens.
Se eu dizer assim, só é o Antigo e o Novo Testamento, eu estou invalidando o que a Bíblia diz, que serão 2 homens. Porque a luz maior é a Bíblia, lembra disso. Ela é o pilar principal. Se eu digo que só é 2 homens, aí eu estou invalidando o espírito de profecia. Como é que a gente sai dessa encruzilhada aí, hein? Como é que a gente sai desse negócio? É o seguinte: no passado, Antigo e Novo Testamento. No futuro, 2 homens. Então, aqui está se remetendo que nos mais obscuros tempos houve fiéis que amavam a palavra de Deus e eram ansiosos da sua honra. Esses fiéis servos foram dados sabedoria, autoridade e poder para anunciar a sua verdade durante aquele tempo todo. Lá no passado aconteceu isso, não é? Lá no futuro vai acontecer novamente. Mas a esses 2 homens. Adiante. Se alguém lhe quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará seus inimigos. Se alguém lhes quiser fazer mal, importa assim que sejam mortos. Os homens não poderão impunemente espezinhar a palavra de Deus. O sentido dessa terrível declaração é apresentado no capítulo final de Apocalipse. Eu testifico que todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas nesse livro. Apocalipse 1, 11 a 5, 22. Estas são as advertências que Deus deu para guardar os homens de mudar de qualquer maneira o que ele revelou ou ordenou. Estas são solenes declarações de castigo, se aplicam a todos os que, por influência, levam os homens a considerar levianamente a lei de Deus. Deveriam fazer tremer aos que declaram ser coisa de pouca monta, obedecer ou não à lei de Deus. Todos os que exaltam suas próprias opiniões acima da revelação divina, todos os que mudam o sentido claro das escrituras para acomodá-la à sua própria conveniência, ou pelo motivo de se conformar com o mundo, estão trazendo sobre si terrível responsabilidade. A palavra escrita, a lei de Deus, aferirá o caráter de todo homem e condenará a todos a quem esta infalível prova declarar em falta. Mas quando estiveram terminando seu testemunho, o período em que as 2 testemunhas deveriam profetizar vestidas de saco, finalizou em 1798. O período que as 2 testemunhas, às quais se refere ao Antigo e Novo Testamento, finalizou em 1708. Agora, aproximando elas do termo de sua obscuridade, deveria fazer guerra contra elas o poder representado pela besta que sobe do abismo. Em muitas das nações da Europa, os poderes que governaram na igreja e no Estado foram durante séculos dirigidos por Satanás, por intermédio do papado. Aqui, porém, se faz referência a uma nova manifestação de poder satânico, fora a política de Roma, sob profissão de referência para com a Bíblia, conservá-la encerrada numa língua desconhecida, ocultando do povo, sob seu domínio, as testemunhas profetizaram vestidas de saco. Mas um outro poder, a besta do abismo, deveria surgir para fazer guerra aberta declarada contra a palavra de Deus. Então aqui segue-se adiante, né? Esmiuçando e detalhando tudo que eu já detalhei para vocês sobre o poder ateísta da França, que declarou guerra contra a palavra do Senhor, né? E um pouco mais adiante, então vamos ver o que o Espírito de Profecia afirma sobre estas 2 testemunhas, ok? Agora na página 606 do Grande Conflito, ou 529 para quem tem um PDF, segue adiante. Assim será proclamada a mensagem do terceiro anjo. Ao chegar o tempo para que ela seja dada com máximo poder, preste muito bem, preste muita atenção agora. O Senhor operará por meio de humildes instrumentos, dirigindo a mente dos que consagram os seus serviços. Os obreiros
serão antes qualificados pela unção do seu espírito do que pelo preparo das instituições de ensino. Ellen White foi uma das fundadoras da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O verdadeiro fundador da Igreja Adventista do Sétimo Dia é Deus, a qual profetizou e revelou essa profecia, né, para João, 2000 anos atrás, Laodiceia, a Igreja Adventista. Este é o fundador da igreja, é Deus, e usou homens para levar o advento da palavra, ok? Então, quando Ellen White, a qual é uma das primordiais ali que levou o advento da palavra, disseminou a mensagem do advento, diz o seguinte: o Senhor operará por meio de humildes instrumentos, dirigindo a mente que consagram os seus serviços. Os obreiros serão antes qualificados pela unção do seu espírito do que pelo preparo das instituições de ensino. A qual instituições de ensino ela está se referindo aqui? São as igrejas adventistas? Ou será que são as universidades, as faculdades adventistas? Então, Deus vai operar por humildes instrumentos, que Deus vai antes, pela unção do seu espírito, prepará-los, e não as instituições de ensino. Quem serão esses humildes instrumentos, às quais ela se refere com humildes instrumentos e depois com obreiros, e que Deus vai prepará-los? Quem são esses? Será, hein? Homens de fé e oração serão constrangidos a sair com o zelo santo, declarando as palavras que Deus lhe dá. Então os pecados de Babilônia serão revelados, os terríveis resultados da imposição, da observância da igreja pela autoridade civil, as incursões do espiritismo, os furtivos mais rápidos progresso do poder papal, tudo vai ser desmascarado. E por meio destes solenes avisos, o povo será comovido, milhares de milhares, como nunca ouviram a palavra, estas escutá-las-ão. Preste muita atenção. Então, a gente está aqui na página 529. Então estamos aqui na página 529 do Grande Conflito, o qual revela e desmistifica, lança a luz de tudo que vai acontecer na humanidade daqui para frente, né? É um detalhamento do Espírito de Profecia. O Grande Conflito é um detalhamento das profecias de Apocalipse. Terminou esse segundo turno com uma grande vantagem de 66% dos votos válidos